Olá, pessoal. O tema da nossa prosa de hoje é a respeito de bem jurídico. Nós vamos tentar entender como que os livros de direito e como que o direito privado trabalham essas classificações a respeito de bem jurídico. A gente vai ver que existem várias formas de se caracterizar e de se classificar esses bens jurídicos. Mas antes da gente iniciar essa esses tipos, essas classificações de bem jurídico, levando em consideração que hoje, nesse vídeo, nós não vamos tratar de bem de família, o bem jurídico em geral tem uma definição, ela é muito simples, né, mas eu gosto bastante porque gosto de usar o livro, né, desse jurista que foi muito renomado, né, já falecido, chamado Orlando Gomes, baiano. E o Orlando Gomes, ele tem uma postura muito crítica em relação ao direito privado e muito adequada, me parece, à realidade, né, a observar a realidade brasileira, né, com esse tom. E ele vai falar que o bem jurídico vai ser todo aquele bem que tem uma utilidade física ou ideal, né, objeto de um direito subjetivo. O que ele quer dizer com isso? A gente vai, talvez, entender esse bem a partir do uso físico concreto ou a partir de uma idealização que se tem desse bem, fruto de objeto de direito subjetivo. A gente vai ver que tem alguns autores, né, os autores de manual em geral, eles costumam divergir em alguma medida em razão da denominação que se dá, né, e na diferença que se faz, muitas vezes, entre bem e coisa. Então, tem doutrina para todos os gostos, pessoal. A professora Maria Helena Diniz, acompanhada pelo Silvio Venosa nos seus manuais de direito civil, eles falam que a noção de coisa ela é mais abrangente do que a de bem. O Orlando Gomes, ele já afirma o contrário, ele fala, ó, o bem é gênero onde a coisa é espécie. O Washington de Barros Monteiro, por sua vez, né, ele já faz aquele bem bolado, né? Ele fala o seguinte, ó, na verdade é uma sinonímia, tem o mesmo sentido tanto bem como coisa. Conclui-se, na verdade, como Orlando Gomes fala que a noção de bem jurídico ela é gênero, pelo menos é a linha que eu adoto, né, abrangendo utilidades materiais, dentre elas as coisas, bem como utilidades ideais. É exemplo da própria honra, da própria vida, do crédito. Então, a noção de bem me parece, tal qual o Orlando Gomes trabalha, mais ampla do que a noção de coisa. No entanto, as classificações dos bens jurídicos, se vocês forem ler os manuais, artigos, elas são diversas e variadas. Então vão ter alguns que vão trazer umas, outras vão trazer outro tipo de classificação, e algumas são principais. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente trabalhar, as que são mais usadas. E a primeira classificação, e boa parte delas está situada no Código Civil, se refere ao bem imóvel por força de lei. O bem imóvel por força de lei, vocês conseguem acompanhar essa caracterização no artigo 80, inciso 1 e 2 do Código Civil. Quando eu falo bem imóvel por força de lei, estou falando o quê? Que a própria lei é que vai fazer, né, que vai exigir que seja reconhecido como imóvel esse bem. Então, todo direito real incidente sobre um imóvel como uma hipoteca tem, por força de lei, natureza de direito imobiliário. Por quê? Porque a lei que falou que isso é direito imobiliário. Por isso, tanto formalismo, por exemplo, na lavratura de uma hipoteca. De igual forma, o inciso do artigo 80 vai falar, o direito à sucessão aberta ele também tem natureza imobiliária. O que é o direito à sucessão aberta? É quando começou, né,
os procedimentos de herança, mas não aconteceu ainda a partilha. Então, os bens, enquanto não partilhados, eles são caracterizados como de natureza imobiliária, enquanto estiver rolando o inventário ainda. Uma observação importante, pessoal, está no artigo 81 desse código, e é algo que muitas vezes vem como pegadinha. Por quê? Porque são situações em que os bens não perdem a natureza de imóveis. No artigo 81 fala isso, né, que não vão perder o caráter de imóveis edificações que, separadas do solo, conservam sua unidade se forem removidas para outro local, né, e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, eu tirei, por exemplo, uma parte de um mural de um prédio para recolocar em outro lugar do mesmo prédio. Esse momento que esse mural foi retirado para ser recolocado, né, e fixado em outra parte do prédio, ele não perdeu sua natureza imóvel. É isso que o Código Civil está querendo dizer para a gente quando ele chama a atenção dessa situação. Beleza? Então, artigo 81 vai chamar essa atenção. Tem também aquele exemplo das casas pré-moldadas, né, que existem muito nos Estados Unidos, que também pode se encaixar. Outra classificação é o bem móvel por força de lei. Então, a caracterização do bem móvel por força de lei, vocês conseguem encontrar isso no artigo 83, e ele vai situar algumas situações, que é, por exemplo, a energia tem valor econômico e é considerada bem móvel. Tanto é assim que a energia elétrica ela pode ser objeto de furto, que é o famoso gato, né, muito conhecido aí, principalmente nas regiões periféricas das cidades, mas não só nas regiões periféricas, diga-se de passagem, né, tem muito gato acontecendo também em regiões nobres, mas é uma forma, obviamente, das pessoas sobreviverem, terem acesso, muitas vezes, à energia elétrica, acaba furtando, né, mas essa é uma caracterização justamente de algo que é reconhecido como bem móvel. Além disso, a gente pode reconhecer também, lembrado do direito de crédito, né, que é também mobiliário nesse aspecto. Imóvel é que ele não seria. Uma observação importante é que tanto navios quanto aeronaves são bens móveis especiais, uma vez que, por exceção, eles admitem hipoteca e registro peculiar. Né? Então, vamos dizer, esses bens, né, relacionados, no caso, aeronave, navio, são considerados bens móveis especiais e eles vão admitir, excepcionalmente, né, porque hipoteca, como a gente viu agora há pouco, ela é destinada a bens imóveis, mas nesse caso há uma excepcionalidade de reconhecer hipoteca e tem registro peculiar, né? E a gente sabe, né, que infelizmente esses bens são bens de pessoas, né, que adquirem eles, que têm melhor condição financeira, né, não se tem uma devida carga tributária tal qual para bens que são considerados móveis, que são acessados por pessoas de classe média e pobres em geral, né, o que é uma situação delicada, mas diz muito sobre o próprio direito no nosso país. Então, importante chamar atenção para essa observação, né, que na essência, então, eles são bens móveis, né, mas vão admitir hipoteca. O artigo 84 também é importante para a gente caracterizar esses bens móveis por força de lei, porque eles vão falar que os bens materiais destinados a alguma construção, enquanto eles não forem empregados, eles conservam sua qualidade de imóveis. Então, eu vou construir uma casa, mas eu ainda só tenho tijolo, por mais que seja para construir a casa, o tijolo ainda é bem móvel, né? Mesmo que ele sirva para construir a casa. Então, importante a gente destacar isso, e ele vai readquirir essa qualidade também após a demolição. Então, vamos dizer que a casa foi demolida e não vai ser reconstruída nada usando aqueles materiais. Então, aquele resto do entulho da casa, inclusive os tijolos, vão ser considerados bens móveis.
Beleza, pessoal? Então, se você tira o tijolo para reempregar, ele não perde sua natureza imóvel, caso ele já esteja sendo usado como imóvel, né? Ele já esteja fixado no bem, ele seja retirado e retorne para retornar em outro lugar. Mas se ele chegou e não foi empregado ainda, ele é móvel. Ou se o prédio foi demolido, a casa foi demolida, sobraram tijolos móveis, obviamente. Além dessa classificação, tem uma classificação clássica entre bens principais e bens acessórios. O bem principal é aquele que existe por si mesmo, né, independente de outro bem, e o acessório é aquele cuja existência pressupõe a do bem principal. É o que a gente chama de princípio da gravitação jurídica. O bem acessório ele vai gravitando, né, em volta do bem principal. Dentre os bens acessórios que gravitam em torno do principal, destacam-se algumas espécies. Os frutos, produtos, pertenças e benfeitorias, né, que são efeitos da posse, a gente pode observar isso em direitos reais. Isso tudo pode ser caracterizado aí como a possibilidade da gente enxergar essa relação entre bem principal e bem acessório. Então, a gente vai ver, por exemplo, o aluguel, ele vai ser um fruto civil. Né? Fruto civil decorrente do quê? De um bem principal. Se eu recebo um aluguel é porque eu tenho um bem sobre o qual recai esse aluguel. Então, por exemplo, quando eu tenho um rádio em relação ao meu carro, então esse rádio, obviamente, se ele não tiver nada demais, eu não for um competidor de som automotivo de carro, for um som normal, esse som que eu tenho no carro, ele é um acessório a esse carro que, obviamente, consiste no bem principal. Da mesma forma, se eu tenho um chafariz no jardim da minha casa, ele vai ser uma benfeitoria, no caso, voluptuária, inclusive, mas que é acessória à casa, que é o bem principal. Além disso, existem bens corpóreos e incorpóreos. Bens corpóreos são aqueles que têm existência material, perceptível pelos nossos sentidos, como os bens móveis, livros, joias, etc., e móveis, terrenos em geral. Tá? Então, esses são bens corpóreos. Os bens incorpóreos são aqueles abstratos, que têm a visualização ideal, que a gente falou no início da nossa exposição. Então, tendo em vista apenas a força jurídica e a atuação do direito desses bens, por exemplo, direitos sobre o produto do intelecto ou valor econômico sobre uma música, esses seriam bens incorpóreos, que não são palpáveis por si só. Além disso, existem também aqueles bens que são fungíveis ou infungíveis. Artigo 85 do Código Civil, se eu não me engano, vai trabalhar isso. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, da mesma qualidade, quantidade. É uma classificação típica de bens móveis. Então, por exemplo, café, soja, minério, o dinheiro é um bem fungível por excelência. É diferente daquele bem infungível, que tem por sua natureza o caráter de insubstituível. Então, o que seria isso? Seria os casos clássicos das obras de arte. Então, se eu tenho um quadro do Portinari na minha casa, esse é um bem insubstituível que ele não vai ser substituído facilmente por outro bem. Então, ele vai ser um bem infungível. E ele vai ter, inclusive, provavelmente um outro valor. Né? E isso aí vale para várias situações. Situações também mais corriqueiras. Por exemplo, ali atrás, se vocês observarem aqui em cima do meu dedo, tem uma plaquinha ali de madeira que eu tenho aqui no meu quarto, que é um poema do Neruda. Se essa plaquinha de madeira do poema do Neruda fosse esculpido ali pelo próprio Neruda e eu tivesse ele seria um bem infungível. No entanto, o lugar que eu comprei isso, né, em Santiago, no Chile, tem várias das mesmas plaquinhas e não foi escrito pelo Neruda. Então, ele é um bem que pode ser adquirido facilmente e, por conta disso, ele tem uma natureza fungível. Então,
importante situar as peculiaridades que o bem pode ter. Nesse exemplo que eu dei, ele poderia ter sido esculpido por um grande poeta chileno da América Latina, né, ou não, que é o caso que vai fazer com que ele seja fungível nesse exemplo. Além disso, os bens, eles podem ser consumíveis e inconsumíveis. Bens consumíveis são os bens móveis cujo uso importa uma destruição imediata da própria substância, bem como aquele destinado à alienação. Então, por exemplo, o caso do alimento. Se eu estou com um sanduíche aqui, ele é um bem consumível, eu posso acabar com ele na hora. É diferente do bem inconsumível, que são aqueles que vão suportar um uso continuado, sem prejuízo, obviamente, do seu perecimento progressivo e natural. Então, não quer dizer que os bens inconsumíveis são bens eternos, pessoal, não é. Na verdade, eles vão se degradando com o passar do tempo, mas eles não são consumidos imediatamente. Por exemplo, o caso dos carros, dos automóveis, de uma forma geral. Você compra um automóvel e você vai usando durante o tempo, durante muitos anos, esse automóvel. Então, ele vai ser um bem inconsumível, ele não é de consumo imediato. Beleza? Além disso, pessoal, a gente pode classificar esses bens, como eu falei para vocês, são muitas as classificações que a doutrina vai trabalhando. Então é importante a gente destacar as principais aqui para que vocês consigam absorver essas cobranças, ou pelo menos ouvir falar desses tipos de bens jurídicos. Os bens, eles ainda podem ser, então, divisíveis ou indivisíveis. Bens divisíveis são, portanto, os que podem ser repartidos em porções reais e distintas, formando cada uma delas um todo perfeito. Caso contrário, obviamente os bens serão indivisíveis. Então, os bens podem ser indivisíveis pela sua própria natureza. Então, por exemplo, se eu tenho um cachorro de estimação, pela sua própria natureza, alguns vão falar, mas cachorro não é um bem, tal. Por o direito privado e por o direito onde tudo é mercadoria, se a gente for caracterizar a partir da crítica pachucaniana de direito, forma jurídica e forma mercadoria, ele vai ser um bem e ele tem um valor de mercado, inclusive. No entanto, ele seria um bem de natureza indivisível, ou seja, se eu, por exemplo, tenho um cachorro e separo da minha companheira, não dá para eu repartir o cachorro no meio, falar, você fica com metade do cachorro e eu fico com metade do cachorro. Não tem como, por quê? Porque, obviamente, é um bem indivisível. Da mesma forma, o bem ele pode ser indivisível por determinação legal. Os exemplos claros disso estão relacionados, por exemplo, ao módulo rural. O módulo rural, um módulo rural é a menor medida do módulo de uma propriedade agrária em si. Então, o bem ele não pode ser menor que um módulo rural, caracterizando que seria minifúndio, e vai ser não vai ser reconhecido juridicamente na legislação brasileira, ou vai ter uma determinada limitação a partir disso. Então, essa caracterização do módulo rural é uma determinação legal, a indivisibilidade de um módulo rural, no caso. Então, é uma forma também de reconhecer o bem divisível. Além disso, tem o bem divisível por convenção. A convenção ele vai ser, na verdade, acordado ali entre as partes. Então, uma obrigação de dinheiro que deve ser satisfeita por vários devedores, estipulou-se a indivisibilidade do pagamento. Então, em vez de vários devedores, só um que vai pagar. Não tem problema nenhum, é possível se reconhecer também a indivisibilidade do bem a partir disso. Uma observação importante, que é uma inovação mais recente trazida nos dias de hoje, diz respeito ao direito real de laje. Isso já está no Código Civil, artigo 1225, inciso 13, ele hoje pode servir como uma garantia contra remoção. Então, é a coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas. Então, o artigo 1510-A, ele vai trazer essa garantia. E ele só se aplica na impossibilidade de individualização de lotes. Então,
reconhecendo essa autonomia aí no direito real de laje também é um avanço no que diz respeito à garantia de direitos, principalmente de pessoas mais vulneráveis, que muitas vezes podem ter acesso a essa laje, né? Mas não só isso, né? Isso pode se dar em qualquer tipo de situação. Além disso, pessoal, temos ainda os bens que são classificados entre singulares e coletivos. O que seriam bens singulares? São coisas consideradas em sua individualidade. Então, elas vão ser representadas por uma unidade autônoma e, por isso, distinta de qualquer outras. Então, esses bens singulares, eles podem ser singulares e simples, quando as suas partes componentes encontram-se ligadas naturalmente. Então, por exemplo, uma árvore, um cavalo, ou elas podem ser bens singulares compostas, ou bens singulares compostos, quando há uma coesão de seus componentes decorrentes de engenho humano. Então, o caso de um avião, o caso de um relógio. Então, percebam, são bens singulares, mas simples, ligados naturalmente, no caso da árvore, que vai ter tronco, que vai ter folha, vai ter flor, vai ter fruto, ou cavalo, que vai ter crina, vai ter rabo. Esses são singulares simples. E os singulares compostos dependeu do engenho humano. Então, o relógio, que ele vai ter toda uma complexidade, né? O ponteiro é diferente da pulseira, que é diferente do fundo, da mesma forma um avião, vai ter o pneu, vai ter a gasolina que vai ser utilizado, vai ter a poltrona. Esse vai ser um bem singular composto, que vai considerar o todo do avião. Existem também os bens coletivos, são os que, sendo compostos de várias coisas singulares, são considerados em conjunto, formando um todo homogêneo. Então, se a gente tem, por exemplo, várias árvores, a gente tem floresta, são bens coletivos. Né? É aquilo que a gente aprendeu quando criança. Né? Ou se tem vários livros, você está reconhecendo, pode estar falando de uma biblioteca. Então, trata-se, nesse caso específico, de bens coletivos ser compostos de vários bens singulares. Para terminar, pessoal, vamos trabalhar os bens públicos e particulares, algo que também é muito trabalhado no direito administrativo e no direito constitucional. Os bens particulares se definem por exclusão, ou seja, são aqueles que não pertencem ao domínio público, mas sim à iniciativa privada, cuja disciplina interessa em especial o direito civil. Então, se os bens particulares são aqueles que não são considerados bens públicos, é importante que nós saibamos quais são os bens públicos. São aqueles que vão pertencer à União, aos estados ou aos municípios. E isso o Código Civil também trabalha. Está no artigo 98. Então, não são passíveis, por exemplo, de uso capião, está no artigo 102 do Código Civil, esses bens. E essa classe, objeto do domínio público, em função de sua grande importância, ele vai se subdividir em alguns tipos de bens. Um deles são os bens de uso comum do povo. O que seriam bens de uso comum do povo? São bens públicos cuja utilização não vai submeter a qualquer tipo de discriminação ou ordem especial de fruição. É o caso, por exemplo, das praias, das estradas, das ruas, das praças. Então, são inalienáveis, obviamente, esses são bens de uso comum do povo, são bens públicos. Isso no artigo 99, inciso 1, vocês encontram. Além dos bens de uso comum do povo, tem os bens de uso especial. Bens públicos cuja fruição por título especial, na forma de lei, é atribuída a determinada pessoa, bem como aqueles utilizados pelo próprio poder público para a realização dos serviços públicos. Então, por exemplo, é o caso de prédios onde funcionam escolas públicas ou universidades públicas. Eles também são inalienáveis. Então, eles vão ter um uso especial. Então, o prédio de uma universidade pública, a sala de aula, ela tem um uso especial que é a finalidade docente. Então, pelo menos dentro de sala de aula, eu não posso usá-la para fazer um churrasco, entendeu? Dentro da sala. Por quê? Porque ele não é um bem de uso comum e aberto ao povo para essa finalidade. Ele tem um uso especial, no caso a sala de aula, que é a questão relacionada ao ensino, a pesquisa ou a extensão
né, mas certamente não churrasco. O churrasco, eventualmente, pode ser feito, né, em outros lugares, né, desse bem, né, ou outros bens, né. Então, só para a gente conseguir identificar a utilização específica do bem de uso especial. E tem também os bens dominicais ou dominiais. São bens públicos não afetados à utilização direta e imediata do povo, e nem aos usuários de serviços, como os bens de uso especial, mas que pertencem ao patrimônio estatal. Artigo 99, inciso 3, trabalha isso também. São títulos pertencentes ao poder público, como, por exemplo, terrenos da Marinha, terras devolutas, que são aquelas terras que elas são públicas, mesmo não tendo sido discriminadas ainda, né, identificadas especificamente pelo poder público, mas elas são reconhecidas como bens dominicais ou dominiais. E são alienáveis, mas observadas determinadas exigências da lei que nós não vamos trabalhar aqui. Pessoal, essas são as considerações e as principais classificações sobre os bens jurídicos. Eu espero que vocês tenham compreendido a essência desses bens e nas próximas aulas continuaremos aprofundando a partir de outros temas. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.